Fala, galera, vamos deixar essa revisão aí de deslocamento e equilíbrio mais completa ainda? Vamos ver esse exemplo. Ó, eu dei aí a reação de formação da amônia e eu estou dizendo que essa reação é exotérmica. Esse ΔH aí do lado direito, galera, é o ΔH da reação direta. Então, eu estou dizendo que a reação direta tem um ΔH negativo, ou seja, a reação direta é exotérmica. E se a direta é exo, a inversa é endo, beleza? Agora vamos ver o que aconteceria com o equilíbrio caso a gente causasse algumas perturbações. Por exemplo, se nós adicionássemos, depois que o sistema atingiu o equilíbrio, o sistema estava lá em equilíbrio bonitinho, e aí se eu decidisse aumentar a quantidade de N2 ou aumentar a quantidade de H2. Gente, eu estaria aumentando a quantidade de reagente. O que a gente aprendeu é, se a gente adiciona reagente no sistema que está em equilíbrio, nós vamos favorecer a formação de mais produto. Então, eu deslocaria o equilíbrio no sentido de formação de mais amônia. Adicionei N2 ou H2, eu vou acabar deslocando o equilíbrio para formar mais amônia. E se eu tivesse adicionado mais amônia? Ao adicionar produto, nós aprendemos que deslocaríamos o equilíbrio no sentido de formação do reagente, ou seja, deslocaríamos para formar mais N2 e H2. Então, resumindo, adicionei reagente, desloca para o produto, adicionei produto, desloca para o reagente. E se a gente tira? Quando a gente tira, a gente desloca para o mesmo lado de onde tirou. Logo, se eu diminuísse a concentração de N2 ou diminuísse a concentração de H2, estou diminuindo o reagente, eu desloco para o mesmo lado, eu desloco para o reagente. Nós acabaríamos formando mais N2 e mais H2, beleza? Já se nós tirássemos a amônia do sistema em equilíbrio, nós estaríamos favorecendo a formação de mais amônia. Quanto mais amônia eu tirar, mais eu vou deslocar o equilíbrio no sentido de formação de amônia, beleza? Falando agora de pressão e volume. Galera, toda vez que a gente vai trabalhar com pressão ou volume, tu vai ter que contar o número de mols de gases que nós temos na reação. Olha lá, no reagente eu tenho 1 mol de N2 gasoso e 3 mols de H2 gasoso, ou seja, eu tenho um total de 4 mols de gases aqui no reagente. Já no produto, nós temos 2 mols de gases, beleza? De gás aí no produto. Então, galera, se eu tivesse aumentado o volume, ao aumentar o volume do recipiente, do reator, a gente vai favorecer o lado com maior volume, o lado com mais mols de gases, que nessa nossa reação é o lado do reagente, porque o lado do reagente tem 4 mols de gases e no produto tem 2. Então, se nós aumentássemos o volume, a gente vai deslocar para o lado que tem mais mols de gases, que nesse caso é para esquerda, beleza? Lembrem-se que a questão pode falar de aumento de volume ou redução da pressão. Então, se ele estivesse falando da questão que reduziu a pressão, diminuiu a pressão, mesmo que aumentar o volume, vai para o lado que tem mais mols de gases, que nesse caso seria o reagente. Agora, se a gente tivesse aumentado a pressão, seria o mesmo que diminuir o volume, e aí, nesse caso, vai para o lado que tem menos mols de gases, ou seja, o lado da amônia, o lado dos produtos, deslocaríamos para a direita. Então, se a gente quisesse favorecer a formação de amônia, a gente teria que fazer o quê? Reduzir o volume ou aumentar a pressão, fazer uma compressão no nosso sistema para poder favorecer a formação de amônia, beleza? E para a gente fechar, vamos falar sobre temperatura. O aumento da temperatura desloca para o lado endo, e o lado endo é a reação inversa, beleza? É a formação de N2 e H2. E se a gente diminuir a temperatura, aí a gente desloca para o lado exo, que nesse caso é o lado da formação da amônia, é a reação direta. Então, se eu quisesse favorecer a formação da amônia, como a reação de formação da amônia é exotérmica, eu teria que diminuir a temperatura aí desse sistema, beleza? Foi só um exemplo para a gente dar uma recapitulada geral, vocês verem na prática como é que poderia ser cobrado. Cheiro!